Gravando já. Pode ser, Cíntia? Pode. Então, beleza. Pessoal, boa noite a todos. É uma grande satisfação tê-los aqui de novo para mais um evento, né? A gente sabe que é o terceiro turno para muita gente, então tem todo um investimento pessoal para estar aqui. Muito bacana que vocês estão presentes em mais esse evento. Então, de antemão, queria agradecer muito já a Cíntia, que é professora da FJM, acho que ela vai poder falar um pouco mais também sobre a trajetória dela, mas é uma das nossas referências na FJM quando o assunto é empreendedorismo e inovação. E é uma grande parceira do CITEC, né? E hoje a gente tem o Marleyson aqui também, que é da DTI Digital, vai poder falar um pouquinho mais sobre a trajetória dele, como um egresso da FJM, né? Temos a equipe da Cíntia, agora me fugiu aqui, quem que estava aqui, Cíntia? A Érica, né? Desculpa, Érica, se Érica e errei. Camila. Érica e Camila, então, muito bacana, perfeito. Que é o pessoal que vai ajudar aqui na dinâmica, tá? Então, é muito bacana para a gente como CITEC, que é o Centro de Inovação Tecnológica, recebê-los aqui. Esse evento faz parte de uma trilha de capacitação também do Mevagem, que é o Movimento Empreendedor do Vale Jequitinhonha e Mucuri, e do VUEI, que é a Vivência Universitária. Então, são dois grandes projetos que a gente está executando na FJM e que é basicamente para estimular a cultura empreendedora na nossa instituição, tá? Então, Cíntia, sem muitas delongas, obrigado por aceitar o convite, está aberto a vocês e a todos os participantes que a gente tem um bom evento aí pela frente. Obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Pessoal, boa noite. Obrigada a vocês pela participação, né? Hoje nós vamos falar sobre Design Thinking. Meu nome é Cíntia Tameirão, sou professora aqui da UFVJM. Vou contar um pouquinho de como que eu estou aqui nesse meio, né? Minha formação é na administração, meu mestrado e doutorado é em administração. Quando eu estava fazendo mestrado, 2004, mais ou menos, 2004, 2005, foi meu primeiro contato, assim, com o que estava acontecendo por meio de um estudo de caso na EDO, que eu vou falar um pouco, que é uma grande empresa de design, e toda uma efervescência em torno do termo criatividade, design thinking, a minha área, né, de pesquisa em marketing, já muito voltada para a questão da visão abordando a partir da ótica do cliente, e tudo isso confluindo no mesmo sentido. Posteriormente, em 2006, 2007, eu comecei a lecionar as disciplinas de empreendedorismo para o curso de sistemas de administração e, posteriormente, para o curso de sistemas de informação. E foi interessante notar, nos últimos anos, sobretudo, como a área também de sistemas, ela foi adotando uma perspectiva cada vez mais, né, voltada para esse contexto, trazendo muito do user experience, né, user interface, que é a área que o Marleyson, inclusive, começou, né, a carreira dele, hoje ele já progrediu aí e tudo mais. Então, tudo isso foi construindo e vem construindo um campo muito proeminente, não só de pesquisa, como também de atuação profissional e também dentro das empresas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso tudo, sobre todo esse contexto de que a gente está vivenciando hoje em dia. Eu vou passar a palavra agora para o Marleyson, para ele se apresentar, falar um pouquinho da trajetória dele, só para dizer, foi nosso aluno no curso de Sistemas de Informação. Ele, a Camila e a Érica é um trio, assim, meio que inseparável, estão aí, né, durante o curso. Foram alunos que vivenciaram tudo que a universidade oferece, desde participar no colegiado, empresa júnior, projeto de pesquisa de extensão, tudo mais. Os três foram meus orientandos do TCC, orgulho. E, né, agora o Marleyson está aí, como sempre, brilhando como aluno, brilhando na carreira também. Eu vou passar para ele, então, a palavra. Ó, disclaimer desse aí, eu fico até sem graça, né, de começar a falar. Gente, primeiro eu queria agradecer, né, Cíntia, aí, o convite à Cíntia, o pessoal do CITEC, queria também agradecer a participação de todo mundo que está presente nesse mini curso, né, nesse
encontro que a gente vai ter no dia de hoje e também na quinta-feira. Só falando um pouquinho da minha trajetória, igual a Cíntia mencionou, eu sou ex-aluna aí do curso de Sistema de Informação e da UFVJM, né? Eu entrei no curso de Sistema de Informação em 2017 e concluí o curso em 2021. Literalmente regular, gente, graças a Deus. E ingressei no mercado, antes, quando eu estava no curso de Sistema de Informação, igual a Cíntia mencionou, tinha muita visão de seguir a carreira acadêmica, porém, eu mudei ao longo do curso para poder, de fato, focar no mercado nesse primeiro momento e ainda continuo atuando até hoje no mercado. Durante a minha trajetória na faculdade, eu pude vivenciar tudo que a faculdade poderia me proporcionar, né? Então, participei de colegiado, dei monitoria, participei de projetos, empresas júnior, enfim, tudo que tinha de disponível na faculdade para poder participar, eu participei. E ingressei numa empresa de desenvolvimento, de consultoria e desenvolvimento de produtos digitais, que é a DTI Digital, uma empresa de BH, em 2021, né? Estou atuando até no dia de hoje na empresa aí. Entrei como UX design, né? Design de experiência do usuário, design de que desenha as interfaces com que o usuário vai interagir e desenvolve a melhor experiência que ele vai ter ao estar utilizando um produto digital. E hoje eu estou evoluindo um pouco de cargo e estou trabalhando como design de produto, product design aí, tá? O product design é uma gama um pouco maior do UX e UI experience, né? Design, porque ele já abrange a parte toda de pesquisa, a parte já envolve um pouco da parte de estratégia, um pouco da parte de copy, enfim, todas as pontas do design que complementa ali no desenvolvimento de um produto digital, tá? Basicamente é isso. Sejam bem-vindos, aproveitem bastante aí o evento que a gente vai trazer. Dúvidas vocês podem estar mandando no chat, que nossas amigas aí, Camila e Érica, vão estar sondando essas dúvidas para a gente aí, a gente vai conversar no final sobre elas, tá? Sejam bem-vindos aí. Bom, gente, então eu vou começar aqui com a nossa parte inicial e a gente vai falar, então, design, como o título aqui, Design Thinking, uma abordagem dinâmica e inovadora para resolver problemas complexos. A gente vai entender um pouquinho dessa natureza, desses problemas e por que problemas complexos, logo mais. Então, o que a gente vai discutir, né? Não só hoje, mas hoje e na quinta-feira. Vamos trazer, então, o que é o Design Thinking, as origens, um pouquinho, assim, da filosofia, um pouco não, bem focado nessa filosofia do Design Thinking, quais as metodologias adotadas, quais etapas que envolvem o processo de Design Thinking e ferramentas em cada fase do Design Thinking, e depois a gente vai para a prática. Vamos fazer algumas atividades relacionadas à primeira e segunda etapas do Design Thinking. A gente espera que ao final do minicurso vocês possam conhecer o Design Thinking em suas possibilidades de aplicação em contextos muito amplos e também compreender como vocês vão adotar o Design Thinking por meio da atividade prática. Então, é conhecer e aprender a utilizar isso na prática. A gente começa com uma reflexão, né? Uma frase famosa do Albert Einstein diz assim: nós não podemos resolver problemas usando o mesmo tipo de pensamento de quando criamos. Então, assim, surgem problemas e a resolução de problemas vai exigir de nós uma forma diferente de abordagem, uma maneira diferente de trabalhar de buscar essa solução. E isso vai muito ao encontro do que é o Design Thinking. Não sei se vocês já tinham ouvido falar, né? A Carol eu sei que sim e tal, mas os outros, Matheus também já vi que está aqui, ele também trabalha bastante com isso, mas assim, vocês todos já tinham ouvido falar sobre Design Thinking, ou já trabalharam com alguma coisa, adotando alguma metodologia? Pode ligar o microfone, pessoal, pode mandar no chat. Já um pouco, né, Renata? Cláudia não, Eric não. Então tá. Então, vamos lá. Então, vamos entender um pouco dessa história ainda do Design Thinking.
apesar que eu falei com vocês que lá em 2004 eu comecei a ter um primeiro contato assim, com a história da ADO, que é essa empresa que está aí, mas as origens do Design Thinking, elas são um pouco anteriores. Não existe a quem criou definitivamente. Lá para a década de 60, as teorias de design estavam sendo desenvolvidas, a concepção de produto estava mudando muito de uma ótica apenas utilitarista para pensar em outros aspectos importantes e trazer também a relevância de um design completo, enfim. E tudo isso foi se desenvolvendo, alguns pesquisadores de Stanford e Harvard foram pioneiros também nesse desenvolvimento. Mas, de fato, a partir da década de 90, foi quando, em 1991, foi fundada a ADO, que é essa empresa que é uma empresa de design, e muito pouco tempo, 4, 5 anos depois, essa empresa ela já começava a ser reconhecida como uma das principais empresas de design do mundo. Elaborando projetos diversos. Eles falam desde uma escova de dente ou, na época, o Palm, não sei se você se lembra, Palm Top, né? Que é o avô aí das agendas eletrônicas, etc. E a abordagem era uma abordagem diferente. O que trazia tanto sucesso, né? Isso foi chamando a atenção da academia, foi chamando a atenção de várias revistas, né, que queriam entender um pouco o que acontecia ali, que essa empresa passava a ter tanto sucesso e, né, a trazer uma forma de trabalho diferente. Para falar a verdade com vocês, o processo, ele aparentemente é até um pouco caótico, né? Mas numa visão para buscar soluções de forma a inovar na criação de produtos. Então, a partir até mesmo da divulgação do David Kelley, que é o fundador, e o Tim Brown, que era o CEO, né? O David Kelley é esse careca bigodudo, o Tim Brown é esse outro de óculos. Isso começou a popularizar. Final da década de 90, a gente já tem a revista Harvard, alguns anos depois, a HSM Management, né, também já publicando e falando sobre isso, sobre a criatividade. O foco começa a se voltar muito para a criatividade nos processos, ADO como uma das empresas mais criativas do mundo, e o Tim Brown lança um livro e participam do Fórum Econômico de Davos, e isso se expande, né? As pessoas começam a falar muito sobre essa ferramenta, esse modelo, esse pensar dos designers. É basicamente isso, design thinking. É o pensamento do designer, né? E eles sempre reforçam muito que se trata de algo que não é para designer. É uma metodologia que não é do designer. É um modo de pensamento de designer que qualquer pessoa pode adotar. O foco é a inovação. Mas o que essa metodologia ela traz de principal, de fundamento, é o fato dela ser centrada no usuário. Então, todo o processo ele parte de uma perspectiva centrada naquele usuário. Em quem vai, né, para quem vai ser desenvolvido esse produto. Uma coisa importante aqui de destacar, como eu disse, o design thinking não é somente para designers, é para todo mundo, mas que é um processo, né? Um processo é algo que você desenvolve. Então, é algo que ele vai sendo criado ao longo de algumas etapas que a gente vai discutir aqui. Antes de falar especificamente, eu fiz uma pesquisa, hoje inclusive, porque eu sei que tem pessoas aqui, né, que vão se interessar por essa parte mais acadêmica. Eu pesquisei na Scopus por causa da facilidade de gerar esse tipo de conteúdo bem fácil da gente visualizar. Eu coloquei a chave somente Design Thinking.
entre aspas, então, somente no título, e eu tive retorno de 2.794 documentos. E aqui, olha só o que eu comentei com vocês, como é interessante notar que justamente é a partir desse 2010, lembra que eu falei com vocês aqui em 2004, a gente ainda está ouvindo um pouco desse zum, 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 mas a partir do final da década de 2000 ali, a gente começa a observar um crescimento na academia sobre artigos relacionados com o título relacionado ao Design Thinking. Em relação aos principais países produtores na área, a gente tem os Estados Unidos, Alemanha, Austrália, China, Reino Unido e o Brasil muito bem posicionado nesse ranking aqui. E outro ponto que eu quis trazer aqui para vocês, para reforçar que é um processo que não está centrado somente dentro do contexto da concepção de um produto de designer, mas o modo de pensar, né? A gente tem áreas diversas. Na área da computação, isso se tornou, principalmente mais recentemente, muito forte. Na área das ciências sociais aplicadas, até porque a gente tem aqui a administração, aqui a gente ainda tem também negócios, né, business management, que aqui seriam as duas áreas aqui dentro, talvez abarcando a administração, engenharias, mas também várias outras áreas, artes e humanidades, matemáticas, economias, medicina e tudo mais. Então a gente vê que há não é um tema de uma área específica, ele é interdisciplinar. A gente vai falar muito e vocês vão ver que os pilares sobre isso, vocês vão ver que os pilares do Design Thinking, eles são empatia, colaboração e experimentação. Lembra que eu falei que é uma filosofia centrada no usuário, né? As pessoas no centro do desenvolvimento de uma solução. Então, o processo, ele parte do entendimento desse usuário. A gente não precisa esforçar muito, a gente lida muitas vezes no dia a dia com produtos, às vezes simples, com sistemas, com telas, né, variadas, em que você fala, poxa, mas que complicado para mexer nesse sistema aqui. Nossa, tem que dar tantos cliques, por que não vai mais diretamente para essa parte? Por que não responde dessa forma? Ou mesmo produtos que a gente usa no dia a dia, que você fala, poxa, poderia ser melhor, ou então, de repente, surgem algumas inovações tão básicas, tão simples, fala, poxa, genial, né? Como que a pessoa trouxe algo tão simples assim e tão resolutivo. Então, isso é entender que ao buscar desenvolver uma inovação, a gente tem que se colocar no lugar do usuário. E se colocar no lugar do usuário, de verdade, é ir entender essa realidade do usuário. A gente vai ver na parte inicial, que a gente começa a trabalhar de ideação, o Marlisson vai falar de várias ferramentas voltadas a isso, mas quando a gente fala essa empatia, é de fato, sabe, gente? É algo profundamente, para você trabalhar realmente dentro da filosofia do Design Thinking, você tem que trabalhar na perspectiva do usuário. Entender quem é ele, como aquele produto vai interagir com aquela pessoa, né? Quais são as dores, né? Ou quais são os problemas de fato vivenciados, como que aquelas pessoas vivenciam aqueles problemas, como eu posso, então, pensar especificamente uma solução que caiba exatamente para aquela pessoa, persona, quais são as suas necessidades, como ela utiliza isso no dia a dia. Junto com a empatia, o outro pilar é o que a gente chama, é a colaboração. A ideia da colaboração, isso é bem interessante da gente ver na prática, é a ideia de que várias pessoas pensando produzem resultados que vão extrapolar a nossa capacidade individual de pensar, né? Então, o grupo interagindo, trazendo perspectivas diferentes, pessoas desenvolvendo
pensando junto no problema, com óticas diferentes, ela traz um potencial muito maior de encontrar uma solução que seja, de fato, a melhor solução dentre aquelas possíveis ali. E, finalmente, o outro pilar é a experimentação. O que seria exatamente experimentação? Aqui a gente mistura um pouco, é a ideia de que, às vezes eu falo com os meus alunos, gente, não se apaixone por suas ideias, não se apaixone demais pelo seu trabalho, às vezes é necessário mudar, às vezes a gente está muito encantado com uma ideia, mas você vai na vida real, vai ao mercado, e não é bem assim. Então, a gente precisa entender se aquilo tudo que a gente construiu, de fato, ele reflete a necessidade que a gente pensou para aquele usuário, que a gente entendeu, a gente buscou. Então, a gente vai lá testar junto ao usuário. Como que a gente vai lá testar? Né? Então, o design ele é baseado, essa ideia, em protótipos. Às vezes, protótipos muito simples, de baixa fidelidade, até protótipos mais elaborados, no contexto do design, até mesmo um protótipo palpável, digamos assim, né? Dependendo do contexto do produto que você está trabalhando. Então, experimentar é testar e voltar. Como assim voltar? Vocês vão ver que o processo de design, ele não é linear. Isso eu vou falar um pouquinho, mas depois eu vou focar aqui nessas 3 bases. Então, testar, aprender, voltar, aprender ali com meu cliente, meu usuário, meu público-alvo, voltar e ter a possibilidade de usar o que eu aprendi para melhorar minha ferramenta, me traz vantagens para no momento que eu vou entregar aquela ferramenta da melhor, ou aquele produto da melhor forma possível, né? Eu deixei aqui uma questão, né? Mas o usuário, eu falei sobre a empatia, conhecer o usuário, né? E aí eu pergunto, o usuário, o cliente, ele sempre sabe o que ele quer? A gente sempre sabe o que a gente quer em termos de uma solução? O que vocês acham? A gente sabia que a gente queria uma tela touch com vários aplicativos e que a gente ia usar o celular para fazer tudo assim, né? A gente muitas vezes não sabe o que a gente queria de fato, ou como queria, ou o que a gente deseja, né? Ou como isso pode ser útil. Então, entender o cliente não é entender exatamente qual é o formato da solução que ele quer, mas entender a realidade do cliente, como ele vivencia o seu dia a dia, e aí, a partir disso, pensar em soluções que possam melhorar essa vida, possam resolver problemas, possam tornar os problemas mais fáceis de lidar. A Cláudia comentou aqui, sim, nem sempre sabemos o que queremos e o que queremos não é o que precisamos. Exatamente. Então, muitas vezes não é entender ou tentar ir lá no mercado e achar a fórmula. Então eu vou lá no mercado, descubro o que o cliente quer, volto e implemento. Não, isso não vai funcionar. O cliente, ele vai te trazer insights e você também vai pensar diante da sua capacidade e diante da viabilidade. Isso a gente vai falar um pouco mais, né? Às vezes a gente quer o impossível, e o impossível não é viável. Então, a gente tem que também pensar no que é viável. Bom, então a gente pode chegar aqui, né, uma frase do Tim Brown lá, que enfatiza que o Design Thinking, então, é uma disciplina que utiliza a sensibilidade e os métodos do designer, não precisa ser um designer, para combinar as necessidades das pessoas, né, centrado nesses usuários, com o que é tecnologicamente viável e o que uma estratégia de negócios viável pode converter em valor, outra palavra importante. Valor para o cliente, valor em termos para a empresa,
valor em termos de oportunidade de mercado, né? O que é possível de se fazer de forma a garantir, né, esse valor para as partes envolvidas. Só empresas? Não, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, a gente não está falando de um contexto específico. Ah, Cíntia, você falou empresa, mas não pode ser um projeto social? Pode. Ah, mas você falou de empresa e projeto social. Se for um hospital, a gente tem até um artigo muito interessante feito aqui no Brasil sobre um hospital que utiliza o Design Thinking. Então, a gente não tem limitações e não precisa ter e não deve ter limitações. É um processo baseado em criatividade, né? E ele é um processo que deve ser possível de se replicar desde que você tenha um problema complexo. Como assim um problema complexo? Então, vamos entender aqui, em que situação usar um Design Thinking? Em problemas complexos, vezes problemas bem definidos. Não quer dizer que o problema complexo é algo amplo, é uma solução ainda não conhecida, né? Então, por exemplo, tem soluções que são bem definidas, tem problemas bem definidos. O pessoal da área de sistemas aí, para resolver tal questão, tem um algoritmo aqui, você implementa aquele algoritmo, pronto, isso é uma solução bem definida, você já tem aquilo ali, né? E quando você pensa em um problema complexo, a complexidade está lá atrás, naquele usuário que não sabe o que quer, muitas vezes num problema que a gente, né, não entende muito bem. Esses dias em sala de aula, um aluno, a gente estava discutindo sobre ideias, né, e ele fez uma proposta lá para uma ideia, ele falou, pensando no contexto de pessoas idosas que não sabem mexer no home bank, que tem dificuldade com a internet, como poderia ser feito isso, ele trouxe uma solução, e a gente, em sala, até discutindo sobre isso, e entendemos alguns problemas e a impossibilidade dessa solução ser viável. Mas eu disse para ele, o problema existe, e o problema é um problema complexo. Como a gente pode facilitar, ou como a gente pode possibilitar que idosos tenham mais independência em relação a essas questões tecnológicas, ou questões, né, de um banco, ou para evitar que tenham, né, que sofram fraudes, etc. É um problema complexo. Soluções diversas vão surgir daí, né? Então, quando eu falo solução para um problema complexo, a gente está falando de uma inovação. É algo novo que surge ali. Às vezes o Marleyson vai trazer alguns exemplos para vocês do dia a dia, né? A complexidade não é algo totalmente inédito, é algo que eu posso melhorar, né? A inovação não é algo totalmente inédito, às vezes é aprimorar algo, é melhorar algo. Então, a gente tem que entender o contexto da complexidade no sentido de que é uma solução que às vezes não é conhecida para um problema que não é tão conhecido. Pode falar, Marlos. E só complementando o que a Cíntia falou, gente, a respeito aí do problema complexo e problema bem definido, vai ter momento que a gente vai, de fato, deparar com algum problema que, de fato, é complexo e a gente nem sabe de onde partir. É normal isso. O que normalmente a gente faz? A gente pega esse problema muito grande e tenta quebrar eles em problemas menores e tentar atacar, resolver cada tipo de problema, cada bloco do problema, até chegar nesse macro, entendeu? Aí, resolvendo esses problemas pequenos, no macro a gente consegue resolver o problema grandão, bem complexo, que a gente nem sabia de onde começar. Então, esse processo que a gente consegue fazer aqui é o processo que o Design Thinking, o Lean Incept, várias ferramentas, vários processos ali, ajude a gente a poder chegar numa solução que, de fato, vai estar centrada no usuário e vai, de fato, resolver as dores que o usuário tem. Só complementando mesmo, Cíntia. Exatamente. E aí, isso tudo aí que o Marleyson falou, aplicado em que contexto? De empresas? Sim, muita empresa adota hoje, inclusive aqui Marleyson está, né, em diversas outras na área de tecnologia, adota o Design Thinking para melhorar os seus produtos, para melhorar os seus processos, para inovar nos seus produtos e seus processos, e até mesmo para inovar no seu modelo de negócio. Novos negócios, startups, né, pessoas que estão
querendo empreender e eles vão usar o Design Thinking como uma ferramenta de apoio para conceber uma inovação, um produto. É o caso da Carol, por exemplo, do TCC. Governo, a gente já tem várias, inclusive, casos baseados no uso do Design Thinking dentro de organizações públicas para se resolver problemas diversos. Na educação, né? Desde que a gente pense no contexto, a educação por si só, como transformar a sala de aula em um espaço mais criativo, como possibilitar ou ampliar o engajamento de alunos. Então, são problemas complexos, são problemas diversos, mas se aplicam em todos os contextos. O Design Thinking se aplica em todos os contextos. Projetos sociais, como eu já havia falado. Então, se vale tudo, se vale para tudo, o que une isso aqui? As necessidades dos indivíduos em cada contexto é que vai conduzir à busca por soluções, né? Então, a gente está sempre reforçando isso, a gente está sempre voltando nesse ponto para lembrar vocês que o Design Thinking, primeiramente, por essência, o foco no usuário, e não na ideia que a gente tem do que o usuário gostaria. Às vezes eu penso, deixa eu voltar aqui, que falando assim, principalmente quem não está no contexto assim principalmente negócios, né, do desenvolvimento de produtos, às vezes pode parecer que isso é claro que seja nas necessidades dos clientes, mas a gente vê que não é, às vezes até soluções dentro da própria instituição, outros que a gente vê certos desenvolvimentos de soluções e que você percebe claramente que é sobre a ótica de quem desenvolveu aquela solução e não da ótica de quem vai usar aquela ferramenta ou aquele produto em si. E aí eu trouxe aqui para a gente discutir um estudo de caso que saiu na Harvard Business Review Online, que é numa seção que ele tem de Business Insight, e eles trouxeram os 5 casos de Design Thinking. Depois eu falo rapidamente dos outros. E esse aqui é muito interessante para a gente pensar sobre isso, né? Então, primeiro, a gente tem aqui o produto. Qual que era o produto da GE? Diagnóstico por imagem. Ressonância magnética, né? E aí, qual o problema que eles começaram a observar? Então, a empresa com um grande mercado, em vários hospitais, e eles observam, né? Eles começam a ter o feedback dos pacientes pediátricos, né? As crianças, elas não tinham uma boa aceitação daquele tipo de procedimento. Eu não sei se vocês já fizeram uma ressonância magnética, mas é um procedimento, eu particularmente eu já fiz, né, na cabeça, assim, é algo que eu entro com o olho extremamente fechado, eu só abro quando saio de lá, porque é asfixiante. Você está dentro de um tubo fechadinho ali perto de você, e você não pode mexer, só dele falar com você. Segura esse botão aí na mão, não pode mexer. Aí você já tem vontade de espirrar, de coçar nariz, de mexer perna e tudo mais, né? Imagina uma criança. Como que faz isso? Então, o retorno que eles tinham é que muitas crianças choravam, ficavam estressadas, não aceitavam fazer, isso gerava mais problema, porque precisava fazer aquele procedimento, né? O local é uma sala fria, escura, luzes fluorescentes, nada amigável. E aí eles empregaram técnicas de design thinking, que eles já adotavam, né, a equipe, e eles começaram a pensar, e eles observaram as crianças em vários ambientes, né, como que as crianças interagiam com brinquedos, como que as crianças interagiam umas com as outras, como interagiam com as pessoas no ambiente hospitalar, né, conversaram com especialistas diversos, conversaram com pessoas, né, da pedagogia, de áreas que lidam com crianças, entrevistaram funcionários do hospital para saber melhor sobre isso, como que é lidar com as crianças dentro daquela condição. E aí, eles fizeram, né, as experiências dessas pessoas, e eles fizeram uma pesquisa extensa, então, de usuários, fizeram pilotos hospitalares, ou seja, estudos pilotos, né? Pode falar, Marlisson?
Eu fiz um comentário na hora que você falou que eles estavam observando aí as crianças aí, que uma técnica que a gente sempre faz aqui na DTI, que é a respeito de sombra. Ela é uma técnica de grande valor, que a gente observa como que o usuário está utilizando determinada solução que a gente está propondo, ou como que ele faz determinada coisa atualmente, e a gente consegue obter diversos insights, sabe? De fato, qual que é a dor dele, e se de fato aquilo que ele falava que era a dor, é de fato uma dor dele. Então, a gente consegue ter bastante resultado para de fato, o que ele faz mesmo e que vai resolver para ele. Então, de fato, é um exemplo. É exatamente o que a gente falou antes, se ele sabe exatamente qual o problema, porque às vezes ele não sabe dizer, ele vai falar alguma coisa e você vai fazer uma solução pensando que o que ele te falou era o problema, mas não é. Né? Exatamente, é uma das ferramentas que eu vou falar um pouco mais para frente, apesar de eu não trazer na nossa dinâmica aí, é a questão da empatia, o mapa da empatia. Então, tem um mapa de empatia que consegue pegar exatamente esses pontos de empatia, o que o usuário está sentindo, o que ele diz, o que eles ouvem de outras pessoas, quais são as dores deles, quais que são os ganhos que a gente pode dar para ele. Então, acho que o mapa de empatia, que eu vou falar um pouco para frente, vai casar exatamente com isso aí também. Uhum. E aí, eles fizeram, e aqui mais uma coisa, extensa pesquisa de usuários, então, pilotos hospitalares, ou seja, fazendo casos de estudo ali, né, testando algumas técnicas, indo voltando, é a reiteração, né, reiteração, porque é recursivo, vai e volta, e é reiteração também, mas é reiteração. E aí, eles lançaram uma solução que eles chamaram Série Aventura. O que era isso? Era redesenharam, né, aqueles aparelhos de ressonância magnética voltado para crianças. E o que era a solução? Por exemplo, tinha uma série de soluções. Por exemplo, uma delas, uma série de aventuras. Uma delas vinha a aventura pirata. Então, transformava as máquinas de ressonância magnética, né, em vez de ser aquele buraco escuro, negro, que a criança tem que ficar lá fechada, em navios piratas, paisagens de praia, castelo de areia, oceano. Então, as crianças, elas estavam ali, elas estavam vendo imagens que lhes faziam, né, sentir confortáveis, que eram lúdicas, que traziam a elas uma sensação positiva, né? Então, isso é o que a gente fala de empatia com os pontos fracos daquelas crianças, eles conseguiram compreender. E aí, como resultado, eles conseguiram criar uma solução criativa que não só era divertida, mas também aumentava os índices de satisfação dos pacientes, eles identificaram em 90%, é fácil de imaginar, né, diante do que eu comentei. Isso gerou sucessos inesperados, né, melhor qualidade de exame de pacientes pediátricos, além de ter economizado tempo e recurso do cliente hospital, né? Então, veja só, o cliente da GE não era a criança, o cliente da GE era o hospital, mas ele focou no cliente do seu cliente para propor uma solução muito positiva. Né? Então, ele gerou uma solução que deu ganhos para todos ali e ainda gerou uma vantagem competitiva para a própria empresa. Exatamente, Marlos. Isso gerou isso que eu falei lá atrás. Isso é gerar valor. Né? Para o hospital gera valor em termos de melhor atendimento, redução de tempo dos seus funcionários envolvidos com cada criança, resultados melhores dos exames, que na criança não mexe mais tanto, ela entende aquilo ali. Crianças mais satisfeitas, pais, provavelmente, o que faz com que eles tenham mais engajamento, mantenham mais fidelidade com aquele lugar, e a GE ganha vantagem competitiva em relação a outros concorrentes. Então, o que a gente fala de uma solução ganha-ganha. Ganha a GE, ganha o hospital e ganham os clientes dos hospitais. Aqui eu trago para vocês essa imagem aí, só para a gente discutir um outro caso de design thinking. Aqui a gente tem algo que não é incomum em grandes cidades, que é o caos que muitas vezes a gente encontra no ambiente, no trânsito, né? A mobilidade urbana é um dos grandes problemas mundiais e é um dos problemas que se debruçam várias empresas em torno de soluções.
existem soluções diversas sendo concebidas ou já concebidas para tratar desse contexto. Né? Então, eu trouxe aqui como exemplo para dizer, por exemplo, o que é um grande problema, o excesso de carros. Né? A plataforma Uber, né? O Uber, quando lançou o produto, ele foi o primeiro e depois vieram vários, ele traz um produto que é baseado em todo um pensamento voltado para necessidades daqueles usuários, que eles sequer, nós lá tentando pegar um táxi, se fosse perguntar, a gente não saberia dizer, eu quero um aplicativo que eu possa entrar e pedir um carro e ele vem buscar, ao invés de ficar na rua, desesperada, no meio da chuva, bater na mão, o táxi está cheio, o táxi está cheio, o táxi está cheio, né? O número de táxis era insuficiente, o processo burocrático centrado nas prefeituras para resolver isso. Então, é uma solução que trouxe, né, benefícios para várias partes nesse sentido, principalmente para o usuário. E tem pessoas que têm empresas e tem pesquisadores que estão pesquisando outras ferramentas, desde carros autônomos, desde aqueles aéreos e uma série de outros, o próprio home office também vem nessa abordagem. Então, aqui eu trouxe para vocês entenderem, nós temos aqui um problema. Como solucionar complexo problema da mobilidade urbana? Não existe uma solução só, não existe uma empresa só, não existe uma forma única. E aí a gente traz a questão da viabilidade. Se é a sua empresa, ou se é você pesquisador, ou é o pessoal lá da engenharia, ou o pessoal de sistemas de informação, ou o pessoal de qualquer área que está pensando sobre isso, na sua ótica, dentro do que é viável, dentro da viabilidade das tecnologias possíveis dentro da sua área, como que isso pode ser pensado para desenvolver? E aí, se a gente voltar lá, né, naqueles pilares da empatia, da colaboração e da experimentação, a gente entende como que esse processo ele se torna mais possível de chegar a soluções diversas. Gente, eu queria só comentar uma coisa, porque eu falei sobre Uber, e eu lembrei que, né, a gente já fez alguns estudos do Business Model Canvas, não sei se vocês conhecem, do modelo de negócio do Uber, que inspirou diversos outros modelos de negócio, mas aí eu me lembrei do Business Model Canvas e o próprio Osterwalder, que foi o cara que a partir da sua tese, ele derivou de um conjunto de estudo, de uma forma colaborativa com consultores no mundo inteiro, e eles criaram aquela ferramenta que, a princípio, você fala, poxa, é tão simples, uma folha ali, né, que tem 9 blocos, e ali você consegue entender os aspectos os elementos mais importantes para você modelar ou pensar em um negócio. E o próprio Osterwalder já comentou que isso é uma ferramenta baseada no modelo, na abordagem do Design Thinking. O Eric Ries também, que trouxe a Lean Startup, ele também cita não só o Business Model Canvas, mas também o Design Thinking como inspiradores para o desenvolvimento dessas soluções. Então, Cíntia, eu queria só comentar, Cíntia, a respeito dessa imagem aí, muito ligada com o que você acabou de falar, gente, que o processo do Design Thinking é iterativo, igual nós estamos falando desde o início da apresentação, que você vai ter um problema complexo, você vai ficar dando aí voltas, testando, experimentando, conversando com o usuário, pivotando uma solução que você levantou, vai ter bastante erros, você vai voltar novamente atrás, vai corrigir aquele erro, até chegar um momento que aquele problema vai se arrumando, como a linha pode estar representando aí, para, de fato, chegar numa solução que, de fato, vai ser eficaz para o usuário, tá? Sentado no usuário. Só trouxe a imagem mais representativa mesmo, para poder conduzir. Na hora que eu vi a imagem ali dos carrinhos ali, eu falei assim, nossa, essa imagem é ótima para poder trazer como complementar aqui para a gente. Então, exatamente esse é o processo do pensamento do design aqui, no caso de uma solução, é basicamente isso. Essa imagem resume tudo. E aqui, gente, eu não sei se vocês
para vocês fica claro isso, ou se gera dúvida, muitas vezes as pessoas falam, bom, Cíntia, mas esse negócio de você ficar ali, né? O processo iterativo, então você vai, eu já falei que não é algo que você resolve, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, pronto, acabou. Não é algo assim. Muitas vezes você tem que voltar, você está no passo 5, você volta lá no 2, em algum momento, e volta e discute. Poxa, mas isso fica mais, torna o processo mais demorado, torna o processo mais caro, mais inviável. A gente vai ver que não é assim. E que muitas vezes é o contrário, na maioria das vezes é o contrário disso, e a gente vai discutir daqui a pouco sobre essa questão. Só queria aproveitar o que o Marlerson trouxe. Aqui eu trouxe algumas das questões que eu peguei de geral, assim, de pesquisa sobre o design, como aplicar o design thinking, né? Então, em áreas diversas, alguns problemas, digamos assim. Como o design pode impulsionar a inovação das pequenas, médias e pequenas empresas? Isso é uma pesquisa que eu estou envolvida agora, né? Então, como impulsionar a inovação nas PMEs, nas pequenas e médias empresas, adotando a modelagem design thinking. Como o governo pode ser mais centrado no cidadão? Aqui a gente tem um problema grande, né? Que é o que o Marlerson falou. Como o governo pode ser mais centrado no cidadão, a gente pode desdobrar em diversos outros problemas que possam facilitar o nosso processo, em algo que é mais próximo de uma solução, e aos poucos expandir isso aqui. Como podemos personalizar os cuidados de saúde? Como movemos pessoas e coisas no futuro? Eu estou falando lá da mobilidade. E quando eu falo quando movemos pessoas, veja que eu não estou falando a tecnologia, eu não estou falando o meio, eu penso, né, digamos, no negócio em si. Como as pessoas vão se mover? Não sei, vai ser por teletransporte, Então, é um exemplo de como a gente trabalha o design thinking de forma bem ampla. O Marlerson vai falar das ferramentas iniciais, em que a gente é um espaço para você falar, você ter ideias, por mais absurdas que elas possam acontecer, é o momento de trocar ideias, e ideias absurdas são muito bem-vindas. Como podemos usar a inteligência artificial para melhorar as coisas? Como podemos projetar um sistema alimentar melhor para amanhã? Como o design pode melhorar a vida das pessoas em locais pobres e vulneráveis? Como o design pode avançar a aprendizagem e a educação? Lembra, eu estou falando de processos muitas vezes muito complexos, mas que estão em algumas pesquisas que eu fiz sobre o que vem sendo buscado, tanto dentro da academia quanto de empresas. Aí a gente chega, então, finalmente, eu falei de etapa, e a gente começa a falar, se o design thinking é um processo, eu posso quebrá-lo em etapas? Pode. São quantas etapas? 3, 4, 5, quantas etapas? Gente, o design thinking, eu falei lá daquele David Kelly e Tim Brown, lá atrás, que tornaram isso mais conhecido, mas eles não são proprietários da solução. A gente pode entender o design thinking muito mais como uma abordagem. Então, foram derivando metodologias diversas, né? A Carol, como eu falei, usou a do duplo diamante, a gente está trazendo aqui tanto a mais tradicional quanto a do triplo diamante. Existem várias formas, várias etapas, isso vai depender do que for mais adequado para aquele grupo, para aquela empresa, para aquele pessoal lá de um projeto de pesquisa que possa usá-lo. Novamente, sempre centrado no usuário, voltando nos pilares. Empatia, centrado no usuário, né? Colaboração, não é uma solução para uma pessoa sozinha. Design thinking pensado sozinho, ele é mais limitado, e a experimentação é de ir, buscar, voltar, reaprender, aplicar o que você aprendeu. Como são essas etapas? Então, eu vou começar nesse processo mais tradicional, digamos assim, em que a gente tem
Primeiro, uma etapa de imersão. Vocês vão ver que o triplo diamante também, ele vai ter muitos pontos de interação aqui. A primeira fase do Design Thinking é a fase da imersão. O que é a imersão? Lembra lá do caso da GE? Ele começou a fazer o quê? Ir no hospital, conversar com pessoas, entrevistar as pessoas ali, observar os clientes. Então, foi o quê? O que é aquela fase? Eu tô começando a entender para eu poder trabalhar aquilo de uma ótica daquele usuário. Então, aqui eu estou desenvolvendo esse processo da empatia, de entender, de apreender conhecimento, de trazer reflexões. E nesse processo, quanto mais esse processo for aprofundado, ele mais vai contribuir para que as próximas etapas também tenham uma melhor qualidade, digamos assim, uma facilidade, porque se eu tenho essa imersão aprofundada, a fase de ideação eu tenho um monte de possibilidades para me assentar, para buscar as minhas soluções. Então, na fase de ideação, é a fase que a gente começa a, digamos, trabalhar mais criativamente, em pensar em soluções inovativas, dar asa mesmo à criatividade, né? Atividades envolvendo brainstorming, reuniões da equipe em torno, né, do desenvolvimento das soluções centradas nas pessoas, tudo isso dentro do desenvolvimento dessas ideias. Aí, a partir daí, essas ideias são discutidas, busca-se qual que seria a melhor daquelas ideias, considerando também a questão da viabilidade técnica e financeira. E aí, depois a gente tem a fase da prototipação, que envolve os testes, que é ir lá no público-alvo, levar um protótipo para ver como que ele interage com aquilo, coletar dados, informações, e às vezes, na hora que a gente está na prototipação, indo e voltando, a gente tem que voltar lá na ideação, porque essa ideia que a gente teve não foi a melhor, então a gente volta lá, ou às vezes até tem que voltar na imersão. Só lembrando, não é linear o processo. E aí depois eu volto ali na prototipação. Quando você tem ali já algo mais concreto em termos de solução, você desenvolve um MVP, que é um produto mínimo viável, né? E aí, isso aí vai a público para ver se aquilo, né? Para já começar a estar em uso, e ele pode sendo aprimorado com o passar do tempo, à medida que os usuários interagem, ou os clientes, ou o seu público-alvo, e a fase, né, da implementação, que é a fase que você chega com a solução, e mesmo assim, nesse momento, ainda que as outras fases tenham sido muito bem feitas, pode ser que sejam necessárias algumas modificações, algumas adaptações. Então, é só para dizer que não é um processo para quem vai ficar ansioso para cumprir tudo certinho, 1, 2, 3, acabou. Não é. Ele tem que ser bem pensado. Marlis, eu vou deixar para você falar aí do modelo triplo diamante. Ok. Então, gente, o design thinking, assim, a gente não tem... É uma abordagem, é um processo de design thinking que a gente utiliza aqui. Pode ter 2 etapas, igual quem mesmo, Cintia, está orientando aí, que está utilizando o duplo... A Carol está usando o de duplo diamante, né, Carol? Aqui a gente, na DTI, a gente utiliza o triplo diamond. Então, tipo assim, a gente pode utilizar a abordagem de design thinking no nosso contexto e utilizar qual que é a melhor ferramenta, quais que são as quantidades de etapa, qual modelo melhor vai se adequar ao nosso contexto, certo? A questão do triplo diamante, que a gente sempre utiliza aqui no nosso dia a dia, vem muito da questão do entendimento, do divergir e convergir, principalmente, tipo assim, entendendo inicialmente a questão do diamante, como pode estar mostrando na imagem, ali a gente está divergindo um problema, abrindo uma gama de possibilidades, uma gama de dúvidas,
uma gama de suposições e a gente vai e converge para alguma etapa, tá? O primeiro diamante, a gente traz muita questão da empatia, de fato, com o usuário, a empatia com o problema que o usuário tem. A gente está num processo ali de entendimento da dor do usuário, o entendimento do mercado, o entendimento do inicial de uma possível solução, o entendimento ali de uma possível jornada que o usuário pode ter. Isso é o primeiro diamante. Então, a gente acaba pegando uma gama de possibilidades e aí, antes de chegar no primeiro diamante, a gente começa a divergir essas gama de possibilidades que a gente tem. Por exemplo, a questão que a Cíntia trouxe lá do exemplo lá das crianças, do hospital lá, eles fizeram vários estudos, várias pesquisas, fizeram várias observações ali, eles levantaram diversas dúvidas, diversas posições, diversas hipóteses de soluções que poderiam resolver. E não seria necessariamente a que eles proporam, sabe? Mas aí, ao ir afunilando ao longo do processo, de fato, ali, e o processo ser interativo, eles ir pivotando as soluções deles, eles chegaram a uma solução que, de fato, tipo assim, vamos testar esse daqui para ver se funciona. E aí, se funcionar, a gente vai seguindo para o próximo diamante. Então, o primeiro diamante é mais um entendimento do problema, é mais a questão da empatia com o usuário. O início do segundo diamante é o processo de tipo, olha, nós estamos com essas hipóteses de soluções, tá? E aí eu estou explicando muito, era um contexto que eu trabalho já no dia a dia. A gente está com essas hipóteses de soluções aqui. São, sei lá, 3 hipóteses. Vamos idear? Vamos pensar numa solução para isso daqui? Então, a gente já pega essas 3 hipóteses de soluções e já pensa, para essa hipótese aqui, a gente pode fazer isso, isso, isso e isso. Para essa aqui, a gente pode fazer X, Y, Z. Para essa, a gente pode fazer A, B, C. Entendeu? Então, a gente consegue abrir várias hipóteses de soluções para cada hipótese que a gente levantou, né? E depois a gente decidir, olha, para essa hipótese aqui que a gente levantou, a gente tem esses tópicos aqui que a gente dá para poder construir essa solução. Será que faz sentido? Aí, nesse processo, a gente pode já pegar e validar com o usuário, pode fazer experimento, pode já fazer alguma entrevista com ele, falar, usuário, eu pensei nessa ferramenta aqui, tem como testar para a gente? Beleza, decidimos que dessas 3 aqui, a gente vai focar nessa primeira aqui. Então, a gente pega e afunila o nosso segundo diamante, que é um processo que a gente faz a decisão da solução que a gente vai tratar. Então, a gente levantou as hipóteses, viram que tem 3 hipóteses de soluções ali, decidimos que a gente vai focar em uma. Beleza, já fiz uma pré-validação com o usuário, mas como que vai ser essa solução? Essa solução vai ser o quê? Vai ser uma interface? Vai ser o quê? Vai ser um Google Docs que a gente manda e a solução já vai funcionar? Qual que vai ser esse MVP que a gente fala, o mínimo produto viável para essa solução, para a gente tentar ir validar ela? Então, chega a fase de prototipação já no início do terceiro diamante, né? Que é aquele momento que a gente vai pegar aquela solução que a gente levantou e já pré-validou e vai desenhar ela. Eu vou falar um pouco mais para frente ali, uma das ferramentas que a gente utiliza aqui, né, para poder fazer esse protótipo, mas há inúmeras formas de a gente prototipar, tá? A gente pode prototipar em um papel, pode prototipar em vários sites, pode prototipar até no celular mesmo, que eu já fiz protótipo usando a interface do Instagram, desenhando um Paint, pode prototipar. Então, tem N formas. Partindo, então, do terceiro diamante, se a gente já fez o protótipo, é o processo que, de fato, a gente vai validar aquela solução. Então, a gente já constrói o MVP, lança o MVP e tenta validar. Lembrando que, a partir do momento que a gente já implementou esse MVP aqui, pode ser que esse MVP ele volte lá para a primeira etapa, tá? Que é o processo que a gente vai... Beleza, funcionou? Se não funcionou, o que deu de errado lá no entendimento? Então, vamos voltar lá no entendimento, repetir todas as etapas aqui, ver desses entendimentos tá ok, mas a gente levantou 3 hipóteses. Essa hipótese que a gente fez aqui não deu certo. Então, vamos pegar a outra hipótese aqui. E aí o processo vai se repetindo novamente. A abordagem que a gente trabalha aqui dentro aqui é esse processo de criar empatia com o usuário, passar um processo de decisão, ideação. É um processo que o próprio Design Thinking traz para a gente, que é a questão da colaboração. Então, essa parte de ideação é primordial, porque é onde a gente tem uma chuva de ideias, né? Tem um brainstorming ali, e a gente consegue chegar a uma solução que, de fato, vai poder atacar todas as dores do usuário. E aí, por fim, a gente faz aí a implementação dessa solução que a gente acabou de prototipar e tenta validar ela, tá? Aí, passando para a questão
Pode passar, se te fazer um favor. Da questão das ferramentas, que é... Só queria comentar o seguinte, né, Marleson? Isso aqui, ele comentou do MVP, e aí tem muita gente aqui, né, que talvez já tenha vivenciado no contexto específico de games, né? Eu gosto de dar esse exemplo, porque é algo muito próximo de todo mundo. É muito comum que alguns games, por exemplo, ou as empresas lancem um novo jogo e eles lancem ele numa versão beta. Aí você vai jogar, está escrito lá, é versão beta. O que significa? A versão beta é um MVP, é um produto que ainda não foi finalizado. Ele lança para o mercado, às vezes ele lança só para uma comunidade de gamers específicos lá da comunidade, para justamente captar mais feedbacks de como aquele produto pode ser melhorado, de como que está a interatividade, como que está o tempo de resposta, de como que está tudo que são as categorias importantes daquilo ali, né? E por isso que às vezes ele vai modificar. E aí, só para completar, eu falei com vocês, poxa, mas parece um processo longo esse de ficar interagindo, fazendo MVP, indo e voltando, mas um dos grandes motivos para que essa ferramenta ela tem sido muito utilizada, principalmente na área de soluções digitais, é que ela te permite chegar ao mercado com um produto mínimo viável, em que você não investiu todo o recurso necessário, e se não estava bom, você tem como voltar sem ter perdido, por exemplo, um grande volume de recursos, ou sem ter perdido um grande tempo dentro de uma solução que não era uma solução ótima, por exemplo. Então, muitas vezes as empresas, elas desenvolviam para chegar com a ferramenta toda 100% lá no final, fechada, tá pronto, acabou. Chegava lá, outro já tinha chegado antes. Ou então, quando chegava, não caía, não tinha aceitação, porque não era a solução que, de fato, encantou, gerou valor para aquele público-alvo. O processo parece ser longo, a gente falando assim, mas acaba que esse processo, a gente nem vê esse processo acontecendo de tão rápido que é. Por mais que a gente fale assim, tem que validar, tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo lá, mas o que a gente quer trazer aqui é a questão de, tipo, a gente não vai, inicialmente, entregar a solução completa que atende tudo que o usuário precisa. A gente vai fazendo pequenos incrementos nessa solução. A gente entregou tal ponto. Entregamos um botão numa plataforma que vai abrir um formulário que ele envia uma solicitação, por exemplo, de agendamento no Google Forms. Ok, viu o que ele está fazendo? Agora a gente vai construir, entregar nessa plataforma campos para que ele não precise abrir o Google Forms e já faça por dentro da nossa plataforma. Então, a gente vai fazendo pequenos incrementos, faz esse processo todo aqui para cada dor do usuário que a gente tenta resolver. Então, o processo é bem rápido do que você pode imaginar. E quando a gente fala em protótipo, muitas vezes a gente pensa em protótipo, você pensa lá um robô quase pronto, fazendo aquelas coisas. A gente está falando de protótipo aqui, o Marlon falou, a gente tem protótipo que pode ser, bom, eu quero montar uma loja ou um mercadinho num bairro, o que seria um protótipo disso? Uma folha de papel, onde que eu vou disponibilizar os frios? Acho que fica melhor aqui. Esse ponto aqui tem mais ventilação, desenha aqui. Aqui a gente pode pôr um balcão, aqui vão ter prateleiras, aqui. Pronto, isso é um protótipo, vocês entendem? Não é algo que a gente está falando de uma impressora 3D para gerar nada disso. A gente está pensando em algo que a gente consiga mostrar. Olha aqui, tá boa essa solução? É assim? Isso aqui vai funcionar? Como que vai ser quando o cliente entrar aqui? Ele vai se deparar com o que primeiro, né? Ao invés de já sair comprando tudo, vai furando as prateleiras, eu nem pensei sobre isso, nem pensei qual que seria o fluxo melhor para aquele cliente entrar e sair. Então, isso é algo que é mais simples do que a gente falando com esses termos assim, pode parecer. O próprio engenheiro civil, se for olhar, faz também protótipo, porque quando antes de chegar naquela maquete grande 3D que ele faz lá no computador, ele já desenhou uma planta baixa, por exemplo, de uma casa que ele está querendo desenhar. Então, aquele processo de desenhar a planta baixa ali, saber onde vai ter uma porta, onde vai ter uma janela,
é o protótipo que a gente vai chamar aqui no processo de desenvolvimento de aplicativos digitais, produtos digitais, é o protótipo de baixa fidelidade. Então, ele desenha um rascunho ali, fala, vamos lá pensar nessa questão de uma construção de casa. Cíntia, sou aqui engenheiro civil, Cíntia me chamou para poder construir uma casa, eu entendi todos os requisitos que a Cíntia quer, ela quer uma casa que seja arejada, enfim, que esteja num local, que está num local onde é um morro, então eu vou pensar numa planta de uma casa que esteja arejada e esteja condizente com o que a Cíntia precisa. Eu desenhei no papel, vou lá e apresento, Cíntia, essa é a planta baixa que de acordo com o que você trouxe para mim, eu entendi e desenhei para você. Tá ok? Aí ela vai levantar as melhorias, caso tiver alguma melhoria de ajuste ali, fez o ajuste tudo certinho, aí, de fato, ele vai partir para a evolução do protótipo. 3D lá, né? No 3D, que aí já é mais complexo. Então, quando a gente vai evoluir nas etapas da prototipação, a gente já vai estar entregando um produto de alta fidelidade para, de fato, ser desenvolvido, para, de fato, ser validado. Então, a gente tem outros processos antes de mitigar erros futuros. Então, a gente quer economizar gasto de desenvolvimento, quer economizar investimento do cliente que está ali pagando pelo produto, mitigar que, de fato, um produto que a gente está desenvolvendo não gere valor nem para o cliente, nem para o usuário do produto, de fato. Então, esse processo acontece bem rápido. E para uma startup, não é o dinheiro do cliente, mas o dos próprios sócios ali que estão tentando desenvolver uma solução, né? E até mesmo para ele chegar numa decisão do que é o seu negócio, do que eles vão poder oferecer, até mesmo para captar investimentos e tudo, eles vão precisar desenvolver um protótipo daquele modelo de negócios que eles pretendem seguir ali na frente. Por isso que é tão importante pensar dessa forma, como um processo iterativo, mas um processo que, ao invés de ser mais complexo, ele simplifica aquilo anterior, que se você, dentro de uma modelagem tradicional, você vinha lá, investia todo um tempo, até chegar lá na frente e entregar algo que não era necessariamente o que aquele cliente, o que aquela pessoa queria. Pode ir, Marcos. Exatamente. Então, aqui eu já estou apresentando só mais no macro mesmo, que é na nossa dinâmica de quinta-feira. Vou aprofundar um pouco mais, que são a respeito das ferramentas que a gente utiliza aí no Design Thinking. Eu trouxe mais no geral mesmo, que ainda não trouxe todas, porque são inúmeras, né? Não ia caber no slide tantas, e um pouco mais para frente eu acabo trazendo mais exemplos de uma persona, mais exemplos por exemplo, o Canvas, que a Cíntia falou mais inicialmente, eu vou trazer uma imagem do Canvas, que ele é uma etapa também que pode ser inserida na abordagem do Design Thinking. Persona. Vocês já ouviram falar o que é uma persona, gente? Só para me iniciar aqui. Vocês já ouviram falar? Sabe o que é uma persona? A Renata falou que não. Acho que a maioria da galera não falou que não, né? Então, gente, a persona, quando a gente está iniciando um processo lá de empatia, né, aqui no Design Thinking, a persona a gente pode resumir no usuário. Resumindo, vai ser o usuário da pessoa, que a gente vai estar construindo aquele produto. Então, a persona é com quem que vai estar usando o produto, é quem, de fato, vai ter a dor que aquele produto vai sanar. Aí, quando a gente vai mapear a persona da solução que a gente vai propor, na hora que a gente está na etapa inicial, a gente vai saber qual que é o perfil dessa persona. Essa persona, normalmente, são mulheres de idade de 20 a 50 anos, normalmente tem 2 a 3 filhos, moram no Vale do Jequitinhonha, por exemplo. A gente vai tentando segmentar melhor essa persona para poder, de fato, fazer um produto que vai resolver a dor daquele usuário, daquela persona. Porque quando a gente pega a questão de não delimitar quem que é a nossa persona, acaba que a gente vai desenvolver uma solução que não vai resolver a dor de ninguém. Vai ser um produto que vai estar avulso para todo mundo aí. Então, essa persona, a gente vai querer saber qual é o perfil dela, qual é o comportamento desse usuário. Esse usuário faz o quê? Ele acorda todo dia às 5 horas da manhã, corre lá no mercado, até o mercado de Diamantina e volta até o Largo, gosta de ler livros, gosta de passear com o cachorro, vai para a faculdade à noite. Então, a gente quer mapear também quais que são os comportamentos que essa persona faz no dia a dia, porque a gente precisa fazer uma solução que encaixe no comportamento que ela faz, né? Então, ela
gosta de utilizar a rede social. Aqui estou dando um exemplo de comportamento que ela faz no dia a dia. E também a gente mapear as necessidades. Vimos que ela tem um comportamento de fazer bastante caminhada. Então, ela tem uma necessidade de, por exemplo, comprar roupas mais leves, roupas mais fitness. Vimos que ela tem a necessidade de passear com o cachorro. Então, ela precisa de, sei lá, alimentos para cachorros, rações para cachorros, por exemplo, ou gatos que ela tenha. Então, a gente consegue pegar o perfil dessa persona, ver quais são os comportamentos que ela tem no dia a dia, quais são as necessidades, porque em cima das necessidades ligada ao comportamento que ela tem no dia a dia, a gente vai conseguir propor uma solução que resolve cada dor. Porque uma persona, ela não vai ter uma dor só, ela vai ter várias. E aí pode ser que ela fala que tem várias e ela pode ter só uma. E aí é onde que chega a questão do mapa da empatia. O que é o mapa da empatia? Assim, você consegue pular um slide para frente, depois eu boto nesse daqui, para poder contextualizar? Tá, deixa eu só comentar aqui uma coisa para completar a persona. Quando o Marlerson fala persona, perguntou persona, a maioria não sabia, né? Alguns disseram que não sabia. Se a gente falasse público-alvo, fica muito claro para a gente. Só que o que acontece? Quando a gente pensa em público-alvo, a gente está falando em um segmento grande. Ainda que esse segmento eu tenha definido muito bem as minhas categorias, ali, as minhas variáveis, né? Há um público jovem, de comportamento jovem, que não necessariamente idade, que gosta de viajar, eu defini aquilo tudo. Mas ali dentro eu ainda posso ter alguns aspectos que diferenciam e que são importantes, que diferenciam essas pessoas. Então, eu podia definir melhor se eu soubesse exatamente como cada um daqueles ali comportam. Então, eu vou definir uma solução específica. Deixa eu só contar aqui rapidinho, Marlerson. Essa história de persona, olha como é interessante. O marketing traz o foco do público-alvo bem antes. Mas esse conceito de persona, exatamente. A gente vira um detetive para entender quem é o usuário. Mas esse conceito de persona, ele surgiu na área do pessoal de desenvolvimento de software. Tinha um cara, né, o Cooper, ele foi contratado para desenvolver um software lá para uma empresa. E aí ele tinha que criar esse software, mas ele começou a perceber que tinham pessoas diferentes ali. Né? Então, ele falou, poxa, tinha gente que gostava mais de ter a solução toda pronta. Eu vou desenvolver um software, esse software vai ter que gerar relatórios. Aí tem uma pessoa ali que ela quer esse relatório pronto, ela quer chegar lá e clicar. Relatório de estágio, sai lá o relatório pronto. Mas tem outro lá que gosta daqueles modelos prontos, mas também quer poder customizar. Eu quero de estágios, mas que tenha essas e essas características. E tem um outro lá que queria aquilo mais ainda possível de otimizar. Então, o Cooper criou 3 personas. Ele criou a persona do Chuck, da Cynthia, essa eu nunca esqueci o nome, Cynthia, e do Rob. Aí, assim, o Chuck era um analista, né? Então ele estava criando um software para os analistas. Então ele falou, o Chuck é um analista e ele gosta de usar modelos e relatórios prontos. Então, ok, eu vou pensar em todas as possibilidades ali para que ele receba um relatório pronto. Cynthia também é analista e também gostava de modelos prontos, mas ela também gostava de escrever seus próprios modelos, ou seja, criar os seus próprios programar os seus próprios modelos. Não é nem aquele de clicar, é programar mesmo alguns modelos. Então, eu teria que dar a ela alguma ferramenta possível para isso. E o Rob, ele é o gerente de TI e ele quer otimizar os modelos que a Cynthia, ele vai poder otimizar os modelos que a Cynthia faz, ele gosta de implementar, mas ele não quer criar. Então, ela cria, ela pode disponibilizar lá para o Rob e para o Chuck, e o Rob, ele gosta de otimizar, mas ele não vai criar. Então, eram pessoas que iam ter, os 3 iam usar o sistema, os 3 da mesma forma, iam depender da mesma ferramenta, mas a forma deles interagir com o produto era diferente. Então, a gente interage com o produto diferente. Então, se eu pensar assim,
um tênis super esportivo, de alta performance. Aí eu penso assim, eu vou desenhar esse tênis pensando no pessoal que é atleta profissional. Aí eu desenho esse tênis, de repente, eu tenho um público de pessoal jovem que gosta de comprar tênis exclusivos, etc. Então, se eu não pensar no todo, eu deixo de atender bem todo o meu conjunto do público-alvo ali. E aí, isso que ele criou, não existia Chuck, Cynthia e Rob. Ele criou esses nomes e falou, a Cynthia é assim, gosta disso, Chuck gosta disso, o Rob gosta disso. Existiam vários Chucks, existiam vários Robs, existiam várias Cynthias ali na empresa. Ele tinha um público X de analistas. E ele pensou nessas 3 possibilidades para que o software dele desenvolvesse. Gente, a partir dessa ideia, o cara depois, né, essa ideia ficou, né, deu sucesso lá, ele publicou um livro, e isso hoje explodiu. E aí é o marketing que passa a usar as personas também, incorporar no seu dia a dia. Desculpa aí, Marleson, a coisa, mas eu gosto dessa história. E o marketing utiliza muito, tá? A gente trabalha também junto, próximo ao marketing, né? O nosso cliente tem marketing, de fato, desenha sempre a persona e a gente precisa estar sempre, mesmo que a gente desenhe a persona lá no processo da empatia, quando a gente desenvolve alguma solução e a gente está validando ela, a gente vê a necessidade de reescrever a persona, segmentar ela talvez mais. Então, é um trabalho que a gente faz no produto digital, é um trabalho que o próprio marketing também faz, de desenhando quem que é de fato a persona e atualizando. Aqui é mais uma imagem representativa da persona, né, que é a questão a gente mapeia o perfil dela, mapeia qual é o comportamento, qual que é a necessidade, são as necessidades dela, e vamos pensar numa solução que resolve a necessidade. Uma outra questão aí é o mapa de empatia, né, Cynthia? Voltar no mapa da empatia ou passar para frente? Pode avançar, que eu já dupliquei o slide aqui, que vai ficar mais fácil. Tá. E aí, quando a gente desenha a persona, a gente precisa, uma ferramenta ótima para a gente poder complementar essa persona, é desenhar o mapa da empatia dessa persona. E aí, quando a Cynthia trouxe o exemplo lá do hospital, lá, e eu comentei do mapa da empatia, exatamente isso. A gente observa o usuário e a gente quer saber o que de fato esse usuário, essa persona, o que de fato essa persona, ela está pensando. Quando ela vai, por exemplo, no hospital, que é a criança, ela pensa o quê? Normalmente, ela está pensando, o que eu vou fazer dentro dessa máquina aqui? Normalmente é isso. O que ela está sentindo? Ela vai estar sentindo medo, porque ela não conhece aquela máquina. Ela tem medo daquela escuridão, não sabe o que vai acontecer. Então, ela tem um sentimento de medo e ela vai entrar em desespero, ela vai começar a chorar. Então, quando desenha o mapa da empatia da persona, a gente quer empatizar com ela, atacar a sensibilidade dela e o que está acontecendo com ela no dia a dia. Então, a gente vai querer saber o que essa persona ela está escutando no dia a dia, então, o que os amigos dela dizem, o que o chefe fala, o que os influenciadores dizem, o que as pessoas que estão no dia a dia dela diz. Então, voltando no caso do hospital, ali a respeito da criança, normalmente vai ter o que a mãe diz para essa criança, o que os médicos dos hospitais dizem para essas crianças. Porque outras crianças já foram lá fazer essa consulta e falam para ela. Então, tipo assim, é isso que a gente quer pegar aqui no mapa da empatia. Então, tem também o que ela vê, então são a questão dos ambientes, são as questões dos amigos, são as questões que o próprio mercado oferece para essa pessoa, para ela ver, e que, de fato, o que ela fala e o que ela faz. Esse é um ponto importante também, o que ela fala e o que ela faz, porque nem tudo que a pessoa fala, ela exatamente faz. Isso aqui não é só na questão do design thinking, não, é no dia a dia de todo mundo. Nem tudo que a pessoa fala para você é exatamente o que ela fala. E aí vice-versa. Isso é tanto com a questão de atitude que ela tem com o público, qual o comportamento que ela tem com outras pessoas, qual a aparência dela. Às vezes eu posso falar para vocês aqui que eu sou uma pessoa baixa, né? Sou uma pessoa com pele mais clara, mas vocês vão ver eu presencialmente ali e vão ver que eu não sou baixo, eu não tenho uma pele tão clara, entendeu? Então, a gente consegue, de fato, empatizar com a persona. E aí, a gente pega esses 2 últimos tópicos ali, quais que são as dores que ela tem. Vimos que a criança sente medo, ela tem receio, e quais são os ganhos que a gente consegue propor para ela? Se ela tem medo, que acha escuro, vamos, sei lá, colocar alguma coisa para poder passar lá para ela, tipo um filme, para trazer esse conforto. Então, a gente consegue já pegar no mapa de empatia daquela pessoa quais são as dores, quais são os ganhos. E desses ganhos, são da onde que saem as features que a gente já faz no brainstorm lá,
que vai, de fato, complementar a nossa solução. Pode passar para a gente, por favor, Cintia. E aí a gente volta, tem também a jornada do usuário, né, que a jornada do usuário basicamente o que o usuário ele faz ao estar utilizando a nossa solução. E, às vezes, tem jornada do usuário que ela não envolve só a solução que a gente propôs, ela envolve coisas antes e coisas depois. Então, por exemplo, para o usuário chegar na solução tecnológica que a gente propôs, que é, por exemplo, um site, ela precisa utilizar antes. Surgiu uma dor do mercado, ela vai entrar, vai pesquisar para depois entrar na nossa jornada do site. Uma jornada de compra, por exemplo, ele tem a necessidade de, sei lá, comprar um produto, ele entra numa plataforma, sei lá, por exemplo, a Amazon, compra um produto, e aí tem o pós também da jornada, que é a questão da satisfação, o pós, caso o produto der problema, a gente precisa pensar nessa jornada. Então, a jornada do usuário é tudo que o processo que ele faz utilizando o produto, e pode ser também jornada antes e jornada depois, que complementa a jornada ideal do usuário. E quando a gente fala usuário, a gente está falando da nossa persona, né? Que é quem, de fato, está utilizando o produto. Uma outra ferramenta utilizada aqui no Design Thinking é o Brainstorm. Brainstorm, para quem não conhece, pode ser já resumida como chuva de ideias. É um momento que a gente vai passar também na quinta-feira, né, que quando a gente levantar diversas hipóteses, mapear quem que é a persona, mapear qual que é a jornada que a persona tem, a gente vai parar um momento, né, utilizar a possibilidade que o Design Thinking traz para a gente de ser uma abordagem multidisciplinar e colaborativa, da gente, todo mundo pensar, ao mesmo tempo, em como resolver aquele problema. Então, são chuva de ideias. Eu acho que tem que colocar um botão, eu acho que tem que desenhar um site que tenha determinadas páginas, enfim. Esse site tem que ter um vídeo, etc. Nesse momento de brainstorming, que é a parte do terceiro diamante lá, onde a gente está idealizando, né, colocando a ideação, a solução que a gente está pensando, de fato, em várias chuvas de ideias, né, o toró de palpite, igual mandou aqui no chat aqui, é exatamente isso, para, de fato, chegar no desenho da solução. E aí a gente avança para a prototipagem, né? A prototipagem é o momento que pegamos aquele chuva de ideias, aquele toró de palpite que todo mundo deu, e vamos tentar desenhar, né? Vamos tentar fazer o protótipo disso daqui. Como eu mencionei para vocês, né? Aqui a gente trabalha com produtos digitais em 3 níveis de protótipo, né? Que é o protótipo de baixa fidelidade, o de média fidelidade e de alta fidelidade. É um processo até recomendado, porque, às vezes, com um protótipo de baixa fidelidade, que é um protótipo construído num papel, e aí tem uma técnica que é o Crazy Eights, né, que você consegue desenhar a sua solução em 8 telas no papel, a gente já consegue fazer o teste com os usuários, consegue fazer essa validação dessa solução que a gente está propondo a baixo custo e rápido. Olha, Cíntia, nessa casa que você levantou todos os requisitos com você aí, é dessa forma aqui, desenhado no papel. O que você acha? Eu acho que essa porta tem que ficar aqui, eu acho que essa janela tem que ficar para o lado de cá, o sofá vai ficar mais ou menos aqui. Então, a gente já consegue testar com o usuário e obter os insights e melhorias antes de evoluir para os outros níveis de prototipagem, que é o de média fidelidade. Eu vou explicar melhor, né? Mas o de baixa fidelidade é desenhado no papel, então não se preocupa com estética nem nada. O de média fidelidade é quando a gente já começa a dar um corpo, né, um esqueleto para aquela solução que a gente está desenhando, mas a gente ainda não preocupa com estética, por exemplo, e o de alta fidelidade, de fato, vai ser como o produto já vai ser quando ele for implementado. Então, já entra a questão de cor, entra a questão de comportamento, de experiência, entra todas as questões de UX, UI design na construção de um protótipo de alta fidelidade. E aí, voltando para a questão do teste com os usuários, tem inúmeros testes que dá para poder fazer. Então, várias ferramentas aí no Design Thinking que dá para a gente fazer teste. Por exemplo, teste AB. Vocês já ouviram falar sobre o teste AB, gente? Que é um dos mais comuns que tem hoje em dia. Várias empresas estão constantemente... Tem muitas empresas que constantemente, todo dia, estão aplicando um teste AB. O que é um teste AB? Por exemplo, eu vou desenhar uma solução aqui, eu estou com dúvida se essa solução vai ser eficaz para o usuário, mas eu estou com 2 hipóteses. Estou com uma hipótese que um botão... Vou dar um exemplo bem simples. O botão ele precisa ser verde, está piscando, e outra hipótese é que o botão ele não precisa ser verde, ele pode ser azul e não precisa piscar. Aí eu vou fazer um teste AB. O que eu faço? Eu pego essas 2 hipóteses soluções e lanço essas 2 para as pessoas que eu tenho.
né? Então, metade das pessoas, por exemplo, vai ter acesso ao primeiro e metade vai ter acesso ao segundo, e a gente vai ver qual solução vai performar melhor. Aí a gente vai ver que, não, a solução que o botão verde piscando, ela teve, por exemplo, menos cliques, teve mais cliques que o usuário. Então, de fato, a gente entende que o botão precisa chamar bastante atenção para o usuário. Então, ele precisa ficar piscando na tela para o usuário, de fato, clicar. Então, a gente consegue validar qual solução que é através do teste AB. A gente faz também teste de usabilidade. Uma das coisas que eu mais faço é teste de usabilidade. A gente propõe uma solução e fala, olha, como que o usuário utilizaria essa solução? Normalmente, eu utilizo uma plataforma de prototipação que é o Figma, eu vou explicar um pouco mais para frente, que eu faço um protótipo de alta fidelidade navegável e disponibilizo esse link para o usuário. Então, ou seja, não precisa de um time técnico desenvolver a solução para me tentar validar ela. Eu mesmo consigo validar com o usuário. Então, eu mando o link para o usuário, determino uma tarefa, eu preciso que você realize uma compra. Como que você realizaria? E aí eu mando o link, ele ia abrir o protótipo da solução que eu propus, e aí ia clicando e seguindo as etapas, e eu ia fazendo as anotações do que está sendo, está com a usabilidade legal, o que não está para aquele usuário. E aí tem vários outros testes que dá para poder fazer com o usuário, além do teste AB, teste de usabilidade, pode aplicar questionário, que é uma forma também de fazer esse teste aí. Uma outra ferramenta, e aí, Cintia, você pode mostrar para mim também, fazendo favor, é o mapa de stakeholders. Eu trouxe uma imagem aí mais representativa mesmo aí. Mapa de stakeholders é a gente saber quem que são os envolvidos no processo. Então, stakeholders é isso, quem que são os envolvidos naquela solução que a gente está propondo. E aí, o público direto, que a gente chama de público interno, são as pessoas que estão diretamente envolvidas com aquela solução que a gente está propondo. No caso da Cintia, que eu estou puxando o gancho aqui do exemplo dela, são as crianças que estão diretamente envolvidas, são os médicos que estão diretamente envolvidos, são os pais das crianças. Funcionários. Os funcionários que estão o hospital que está diretamente envolvidos. Os que são, esses são no centro da solução. Os que estão conectados aqui, aqueles que de alguma forma estão direcionados com aquela solução que a gente propôs. Então, por exemplo, pode ter os outros médicos que devem fazer alguma análise, eu não entendo o mundo da saúde, não, mas vou dar um exemplo, pode ter algum outro médico que vai pegar o resultado daquele exame que aquele criança fez e vai fazer a análise. E aí ele vai fazer a análise em outra ferramenta. Então, vai ser esse público que estão conectado, mas não tão diretamente com aquilo ali. E tem um público... Até mesmo, né, Marley, são algumas pessoas que essa nova solução vai demandar. Vamos supor que para fazer com esse novo uso, vai ser preciso, então, ter um novo profissional que vai ser a pessoa que vai ficar responsável por fazer alguma coisa daquela aventura, série de aventura. Então, ele não é uma parte ali, é alguém que vai ser parte daquela solução. Isso, e aí os externos aí são as pessoas mais distantes da solução, mas está um pouco envolvida, né? É uma parte interessada aí na solução, que, por exemplo, nesse caso poderia ser o governo, caso ele for pela SUS fazer o exame ali, pode ser a Unimed, ser privada. Então, tipo assim, são essas pessoas podem ser pesquisadores que estão querendo... que tenham interesse nisso, sobre entender como as crianças se comportam quando soluções mais lúdicas são ofertadas. Inclusive, isso. Exatamente. Então, esse é o mapa do stakeholder, é bem simples, mas a gente consegue delimitar, de fato, quem que são a nossa persona direta e quem que são as pessoas indiretas. Pensando naquilo, gente, que quanto mais valor eu gerar, melhor eu entender essas pessoas, mais possibilidade de eu gerar uma ferramenta que vai criar valor para todo mundo. Quanto mais valor eu criar, melhor a minha ferramenta. Gente, só um minutinho, o pessoal lançou a lista de presença no chat. Por favor, preencham lá para computar a presença de hoje. Uhum. Temos também o Canvas, pode passar para mim, por favor, Cíntia? Igual a Cíntia mencionou na apresentação anterior, eu trouxe só um exemplo ilustrativo aí, que é o Canva, né? Vamos supor, um papel com 9 etapas ali, né? No qual a gente vai saber tudo daquele negócio que a gente está propondo. Porque, às vezes, a solução que a gente está propondo é bem maior do que a gente está esperando. Ela envolve todo um modelo de negócio que precisa ser construído. Então, a gente vai ver quem que é o parceiro-chave,
quais que são as atividades chaves para aquela solução, qual que é a oferta de valor que a gente quer gerar com aquilo, quais que são os recursos que a gente precisa utilizar, relacionamento, quais que são os canais, vai ser via Instagram, YouTube, vai ser via site, como que vai ser esses canais, quais que são as segmentações de clientes, e aí a gente casa também na persona, igual eu falei que o marketing está sempre revisitando as personas para poder segmentar de fato quem que são o nosso público ideal, né, quem que é a nossa persona ideal. Então, tem aqui também a questão da segmentação de cliente, quais que são os custos que a gente vai utilizar com essa solução, com esse negócio, quais custos a gente vai ter, então tem a estrutura de custos, e quais que são as fontes de receita que a gente quer obter. Então, normalmente, a solução que a gente quer propor acaba tendo que desenhar todo esse modelo de negócio aí, que é esse template aí do Canvas, Business Model Canvas, que eu trouxe para vocês aí, mais para exemplificar mesmo aí. E aí, tem o último tópico ali, que é a questão do storytelling, tá? É bom, é uma ótima ferramenta utilizada no Design Thinking, até mesmo para trazer entendimento da persona, da jornada, de tudo, é desenhar um storytelling. É meio que contar tudo do usuário, a jornada dele e tudo mais, de uma maneira mais leve, de uma maneira que todo mundo que esteja naquele call, naquela reunião do Design Thinking que vocês estão tendo, possa entender todo o processo. Certo? E aí, só para poder finalizar essa parte de conteúdo aqui, só exemplifiquei mesmo uns destaques aqui do Design Thinking, que é a respeito das ferramentas diversificadas, né? No caso aqui, a gente trouxe persona, mapa de empatia, falei um pouco dos testes, foi bem amplo, mas exemplifiquei 2 testes aqui que dá para fazer com o usuário, tem vários níveis de protótipo, então, o Design Thinking é uma gama, tem gamas de ferramentas, e a gente pode utilizar cada ferramenta no contexto que a gente precisa ali, no fluxo, por exemplo, do Triple Diamond ou do Double Diamond, qual ferramenta a gente vai utilizar de fato. Para a nossa dinâmica de quinta-feira, eu peguei um pouco dessas ferramentas que eu mencionei aqui e criei uma estrutura, um processo de Design Thinking para a gente trabalhar na quinta-feira. A questão da adaptação de diversos setores e desafios, a Cíntia mencionou, mas anteriormente, na pesquisa que ela fez, pode ser aplicado na área de TI, pode ser aplicado na área da educação, na área da saúde, enfim, nas inúmeras áreas que tem. No direito, na própria engenharia civil. Políticas públicas, sem dúvida, a gente até deveria aplicar mais, né? Pensar mais assim em políticas públicas, ao pensar política pública, pensar na ótica do cidadão, né? Seria uma coisa importante para trazer soluções melhores para a gente, né? Uhum. A ênfase na empatia e no entendimento do usuário, que é o que a gente está falando desde o início da apresentação, e é o foco central do Design Thinking, é uma abordagem, de fato, centrada no usuário, que quer entender melhor do usuário, sondar, de fato, quem que é a pessoa que vai estar utilizando o nosso produto, criar uma empatia com ele, entender quais são as dores, para, de fato, criar uma solução que gere valor, né? Para evitar gasto de investimento, tanto questão financeira, que é uma empresa, sei lá quem que está investindo, no caso da startup, os investidores estão investindo ali, quanto a questão também de garantir que aquela solução que a gente está propondo vai ter satisfação do usuário, que é a questão do exemplo da Cíntia do hospital, trouxe uma satisfação de 90% ali das crianças, né? A promoção da colaboração multidisciplinar, que é, de fato, todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, né? Que um design, uma pessoa pensando, apesar de não ser design, é pior do que um monte de gente pensando ao mesmo tempo. Então, um monte de gente pensando vai conseguir possibilitar que aquela solução que a gente vai desenvolver seja rica em hipóteses, seja rica em funcionalidades que, de fato, vai resolver a dor do usuário. A questão da abordagem interativa, que é a abordagem do fluxo ser cíclico e não ser contínuo. Pode ser que ele seja contínuo, pode acontecer disso acontecer, porém, na maioria das vezes, não é. Tá? Na maioria das vezes, a gente vai lá, volta aqui e vai refazendo todas as pontas. Então, essa abordagem iterativa que a gente fala. E a experimentação e cultura de aprendizado contínuo, exatamente por causa disso, né? Que a gente pensa numa solução, desenha essa solução ali e vai validar. Viu que achou algum gargalo, algum ponto de melhoria, a gente volta o processo, né? Aprende com aquilo ali e tenta propor outra coisa. E aí vai testar novamente, viu que não deu certo, volte até, de fato, aprender com todos os erros e desenhar uma solução que, de fato, vai ser eficaz aí no mercado. São alguns destaques aí que eu trouxe do Design Thinking.
E aí, só para poder finalizar, não sei se eu vou conseguir mostrar, que a gente tem pouco tempo aqui, é a respeito do Figma, né? O que é o Figma? O Figma é uma ferramenta de prototipação, ela é disponível na nuvem, né? Então, você não precisa baixar no computador, pode só pesquisar no Google mesmo, vocês conseguem entrar, e ela é colaborativa. O que é ser colaborativa? Várias pessoas podem estar desenhando ali a interface do produto nessa própria plataforma. Ela está evoluindo bastante, eu acho que posso roubar sua tela rapidinho aqui, Cíntia? Sim, enquanto isso eu vou comentando, né? É uma ferramenta mais voltada para o contexto de produtos, né, digitais e web e tudo mais, mas ela é uma ferramenta colaborativa e a gente abre muitas possibilidades para se trabalhar de forma conjunta, o que é uma das necessidades aí de se trabalhar o design thinking. Pode ter contextos que ela não vai ser necessária, pode ter contextos que ela não vai ser, vai ser usada, mas eu acho importante, né, que todos conheçam na área de tecnologia, já né, dessas soluções baseadas em tecnologia, já tem sido muito usada. Estou apresentando para vocês aqui essa plataforma do Figma, né? Não vou contextualizar cada ferramenta, mas é onde a gente consegue criar figuras geométricas, consegue colocar textos nas coisas, consegue colocar cores, consegue construir botões, é mais voltada para desenvolvimento de produto digital, né? Aqui, no caso, eu estou apresentando para vocês aqui, o escopo do meu TCC, tá? Aqui eu vou ficar bem alto, aqui nessa ferramenta eu consegui trazer a questão do protótipo de baixa fidelidade, que no caso é mais imagem que no Figma, mas foi por meio da ferramenta do Figma aqui que eu consegui validar com o usuário, que eu consegui fazer essas imagens aqui, elas serem navegáveis, então eu consegui compartilhar para as pessoas que estavam testando, delas clicarem... Só um minuto, Marlison, só para explicar. Isso aí é um upload que ele fez, uma captura de tela do que ele fez um desenho à mão, né, Marlison? Isso. É um desenho que eu fiz à mão, eu fiz todo esse processo de design thinking no meu TCC, e aí eu cheguei à parte da prototipação, eu fiz o primeiro protótipo, que é isso que eu estou apresentando. Eu desenhei os campos, né, a tela, o campo, um botão para ir login ali no alto, aqui é onde que a pessoa vai clicar, vai ter o evento 1, o evento 2, então... E aí quando eu validei esse fluxo com o usuário, aqui no Figma eu já comecei a construir, tá? Então o Figma já me possibilitou construir esse botão, então fiz um botão, coloquei um texto ali dentro desse botão, coloquei o tipo dele, mas aqui tá bem feio, né? Falei que aqui vai ter uma imagem, só coloquei um quadrado, isso aqui eu já construí dentro do Figma. E aí, depois que eu validei esse protótipo de média fidelidade aqui dentro do Figma, eu consegui construir o de alta fidelidade. Porém, eu construí o que a gente chama aqui dentro do Figma de componente, que são ícones, tipografia, que são os textos, cores dos botões que eu vou utilizar, quais que são os feedbacks que eu vou ter. Então, tudo que a plataforma tem, a gente consegue já colocar aqui dentro do Figma e só reaproveitar. Então, só passando mais ou menos a tela que eu apresentei, antes era no papel, antes não tinha cor, e no final ela ficou basicamente dessa forma, que foi o site que eu estava desenvolvendo aqui para o meu TCC. Então, tudo isso, essa possibilidade, o Figma possibilita para a gente, tá, gente? Além de disponibilizar para o usuário e fazer teste. Então, eu consegui colocar ele navegável. Então, todas essas linhas que o Figma traz aqui é onde o usuário vai clicar e para onde que ele vai. Então, ele consegue direcionar para a tela. A gente consegue fazer dentro do Figma, tá? Não vou aprofundar muito na construção, não, porque dependendo lá da dinâmica ali, caso alguém queira aprofundar um pouco, pode também me procurar que a gente converse um pouco sobre o Figma aqui. Pode roubar novamente, Cíntia. E aí a gente vai partir para a prática na semana que vem, né, Marlison? Porque hoje a gente não tem mais como iniciar essa parte. Isso. Então, na semana que vem, na quinta-feira, né, eu espero que todo mundo... Essa semana. Semana que vem não, quinta-feira. Todo mundo querendo acabar com o ano, mas o ano já está no finalzinho. Na quinta-feira dessa semana, a gente vai, então, entrar na prática, então espero que todo mundo entenda um pouco do Design Thinking, a gente trouxe um conteúdo bem consolidado aqui, um pouco das ferramentas que eu expliquei, eu vou revisar também na quinta-feira, mas eu já vou apresentar o mural de cocriação, que é o mural interdisciplinar e colaborativo, que todo mundo vai participar. Então, eu já aproveito para poder falar aqui que na próxima quinta-feira, né, quinta-feira agora aqui,
quem tiver computador e puder participar pelo computador, a experiência aqui na prática aqui vai ser melhor do que pelo celular, tá? Que vai poder, de fato, participar e sentir o processo do design thinking aqui. A gente, como falamos, a gente vai fazer o trabalho, é uma atividade colaborativa, nós vamos criar salas aqui para que os grupos possam desenvolver as soluções, né? E assim, se alguns tiverem computador, já vai ajudar bastante. Outra coisa também que eu queria saber de vocês em relação a alguma dúvida sobre o que falou, teve alguma coisa que vocês gostariam que a gente revisse? Também, Cíntia, eu sou de uma área específica, eu tenho interesse específico em tal questão, podem trazer qualquer elemento, qualquer questão assim, até que nos ajuda a pensar, talvez, algumas abordagens de problemas para o nosso minicurso de quinta-feira, que venham, né, ao encontro do que vocês tenham mais interesse também. Está aberto aí para quem quiser falar alguma coisa. Tem uma pessoa que comentou que já usou Figma, né? A Bárbara. A Bárbara já usou Figma aí. Conhece, né? Conhece. E usa. Tá bom. Algum comentário, pessoal? Dúvida? Eu tenho. Até anotei vários insights aqui. Eu estou lançando, na realidade, um clube de assinatura e parece ser bem interessante, porque a cada mês a gente vai trazendo conteúdos, então é como um laboratório, né? E eu vi muita possibilidade de usar esse conceito que vocês trouxeram, para que eu vá identificando como que as minhas assinantes vão gostar do conteúdo, né? E colocando isso em prática. Então, me trouxe vários insights. Ótimo, que bom. Achei interessante que você esteja, então, já está pensando em alguma coisa de empreendedorismo, aí já está desenvolvendo nessa parte, né? Com certeza você vai ser uma ferramenta ótima para você trabalhar, uma abordagem ótima, sem dúvida. Sim. Eu já lancei cursos, na realidade, mas eu acho que se eu tivesse tido esse conhecimento antes, teria sido uma experiência melhor. Que legal, que bom, feliz, assim, de ouvir mesmo, viu? Gente, eu queria também... Natânia, tem mais alguma questão? Não, é isso, só queria... Que ótimo, adorei. Muito bom. Gente, eu queria também, se enquanto ninguém mais se manifesta alguma coisa, pedir para vocês para seguirem, quem não segue ainda, o Instagram do Conecta, né? Conecta JK, Conecta UFVJM, porque nós vamos começar essa semana com uma campanha, digamos assim, do CITEC, em que o nosso propósito é mapear, é encontrar e, né, buscar estabelecer laços mais próximos com as empresas de nossos alunos egressos, né, alunos ainda, que a gente quer criar uma grande comunidade de empresas que foram desenvolvidas por nossos alunos, né? Os egressos, porque, né, não tem ex-aluno, é aluno para sempre, passou aqui e já virou aluno. Então, a gente vai pedir a colaboração de vocês, vamos publicar lá no Instagram, a Natânia já está, né, Natânia, aí, junto nessa parte, mas aí a gente divulgar, às vezes vocês conhecem um amigo, um colega que foi aluno aqui, que tem uma empresa, para nos ajudar a ter mais sucesso nisso aí. Eu vou enviar o Instagram aí. Gleice, você quer comentar? Eu posso só fazer um parênteses antes da Gleice aqui, Pode. Cíntia, por favor? Você vai pegar o Insta aí para o pessoal, né? Tô colocando aqui. Eu só vou reforçar o que a Cíntia colocou aí, pessoal. Se, por favor, participar na lista de presença, tá? Ela é importante para a gente poder, enfim, ter um controle da participação, ter um feedback também, que vocês vão ver que a gente pergunta aí. E fica importante a participação de todos aí, tá? Ué, Cíntia, falou slide. tudo aí, mas o negócio é isso mesmo, esse mapeamento de empresas laço, né, que foi o nome que a gente deu, né, que é
porque a gente quer mesmo, nosso mote é estreitar laço para a gente fazer, né, um ecossistema empreendedor em torno da UFJM, com essa colaboração, para chamar os nossos parceiros, nossos ex-alunos, para chamar as pessoas que estão dentro da universidade, para contribuir mais ainda com as ações de empreendedorismo e inovação, e ter essa troca, isso é muito importante. Então, dentro disso, é um dos objetivos do nosso projeto de vivência universitária em empreendedorismo e inovação, né? Bem como o Mevagem, né, Gustavo? Movimento Empreendedor dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, que são grandes projetos que a gente tem dentro do CITEC, e a gente está nesse esforço de trabalhar essa temática e de trazer toda a universidade com a gente e cada vez mais o público local, né? E agora a gente está atrás, a gente quer aproximar daqueles que já têm algum laço com a gente. Essa é a ideia do mapeamento de empresas laço. Isso, eu comentei com vocês que iria comentar sobre o trabalho da Carol, né, Carol, se você quiser falar, ela desenvolveu o conceito de dessas empresas e startups tecnológicas, né, as tech, ela no contexto da Femtech, que envolve mulheres e tecnologia, né, são soluções voltadas para a tecnologia. A Carol usou o Figma, né, Carol? E aí, quinta-feira, ela pode apresentar aqui um pouquinho para vocês do resultado, que foi muito bacana o trabalho dela, assim, que ela conseguiu em relação ao resultado dela. Ela já levou para congresso, já teve feedback do pessoal, né? Procurou o público-alvo para conhecer um pouco melhor, então vai ser um bom exemplo também. Perfeito. Mais alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida aí para o Marleison, para a Cíntia, alguém? Deixa eu só fazer um disclaimer aqui também, que eu vi que o Simpla estava com problema mesmo, tá, Cíntia? É? Durante eu tentei logar 2 vezes e nem logar estava logando. Então, e se chegar uma mensagem minha no meio da madrugada falando que o evento vai começar, não vai começar, ele terminou no horário, tá? Não estou doido. Eu mandei uma mensagem antes das 6 ali para todo mundo e essa mensagem não chegou até agora. Depois mandei um de novo. Começou, então vocês vão ver alguma hora bem própria e vai chegar esse e-mail para vocês, tá? É algum probleminha do Simpla aí que eu não sei o que aconteceu, não. Certo. Mas então, assim, então acho que a gente pode dar um encerramento hoje, só reforçando, então, pessoal, hoje a gente viu uma grande abordagem de Design Thinking, né? As inúmeras possibilidades também da gente trabalhar com a ferramenta, enfim, com essa metodologia. Na quinta-feira a gente vai ter esse estudo prático, então é super legal que todos os presentes aqui estejam presentes de novo com a gente, tá? Para que vocês vejam um pouco da aplicação, que vocês possam trabalhar nessa problematização toda, que aí eu acho que fica até mais bonito ainda da gente ver como aplicar e como começar a visualizar isso em termos práticos, tá? Para o pessoal que não esteve aqui presente hoje, a gente teve uma baixa do que foi inscrito, eu vou tentar amanhã mesmo disponibilizar o link, mandar um e-mail para essa turma pedindo para que eles possam estar com a gente na quinta, acompanhando o vídeo de hoje, né? Que foi um vídeo bem ilustrativo aí. Então, para que a gente feche aqui, eu gostaria de agradecer demais a Cíntia e toda a equipe, na verdade, que ela mobilizou até mais alunos, trouxe até o exemplo do TCC aí da Carol, né? Sim. Então, muito, muito obrigado, Cíntia, Marleison, foi muito enriquecedor para a gente tê-los aqui também, fortalecendo um grupo e fortalecendo um pessoal que está na pauta de desenvolver a cultura empreendedora e de inovação na nossa instituição e no nosso entorno, né? Que acho que é o grande objetivo da gente estar aqui batendo um papo e aprofundando sobre uma metodologia tão importante para todos os tipos de áreas, né? Natânia deu o exemplo dela e vários outros viram aqui até na sua pesquisa de pós a possibilidade de aplicar alguma coisa nesse sentido também. Sem dúvida, né? Então, de fato, muito obrigado em nome de todos, do CITEC, do VUEI, do Mevagem, pela equipe estar aqui apresentando o tema para a gente. E boa noite para todos, bom descanso. Valeu, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Até mais.